Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. PEC pode tornar obrigatório o comparecimento de investigado ou testemunha em oitivas de CPIs. Olha, tem que vir, nem que seja para ficar calado e dizer que não vai responder, mas não pode desrespeitar o Congresso. Hoje, o Supremo é dividido quanto a esse assunto. E CPMI do INSS começa a analisar relatório final que pede 216 indiciamentos. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. O Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar que prorrogava os trabalhos da CPMI do INSS. Por isso, a leitura do relatório final da comissão aconteceu nesta manhã. O relator, deputado Alfredo Gaspar, pede 216 indiciamentos. Parlamentares governistas devem apresentar relatório paralelo. Repórter Rodrigo Rezende. Foram 38 reuniões e 122 parlamentares participantes, entre senadores e deputados. O relator da CPMI do INSS, deputado federal Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, apresentou seu relatório que conta com 4.340 páginas e pede o indiciamento de 216 pessoas, responsáveis por associações, lobistas, servidores do INSS e políticos. Entre os indiciados por Alfredo Gaspar estão Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, Maurício Camisotti, os ex-ministros da Previdência Carlos Lupe e José Carlos Oliveira, o senador Everton, do PDT do Maranhão, os deputados federais Gorete Pereira, do MDB do Ceará, e Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o filho do presidente Lula, Fábio Luiz da Silva. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da comissão, detalhou como será feito o processo na CPMI após a leitura do relatório. Logo depois da leitura do relatório, a hora que for, haverá uma hora para vistas e em seguida caminharemos para a votação. Ainda no relatório, Alfredo Gaspar solicita a responsabilidade criminal de 7 representantes de instituições financeiras: Crefisa, Agibank, BMG, Santander, Deicoval, Facta e PAN. Cada deputado e senador terá 10 minutos para debate antes da votação. Parlamentares governistas informaram que podem apresentar um relatório paralelo ao de Alfredo Gaspar. E uma proposta de emenda à Constituição pode tornar obrigatório o comparecimento de investigado ou testemunha em oitivas de comissões parlamentares de inquérito. Repórter Alexandre Campos. Autor da PEC, o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, acredita que decisões do Supremo Tribunal Federal desobrigando o comparecimento de investigados e testemunhas em sessões de comissões parlamentares de inquérito tira a efetividade do trabalho de apuração desses colegiados. Ele argumentou ainda que o próprio STF não tem entendimento uniforme quanto a esse tipo de questão, o que torna ainda mais necessária a aprovação da proposta. Olha, tem que vir, nem que seja para ficar calado e dizer que não vai responder, mas não pode desrespeitar o Congresso. Hoje, o Supremo é dividido quanto a esse assunto. Tem ministro que entende que ele não é obrigado a comparecer e tem ministro que entende que ele é obrigado, mas pode ficar em silêncio. Então a gente vai, com isso, consolidar uma interpretação autêntica do texto constitucional. No caso da CPMI do INSS, criada para apurar irregularidades em descontos em benefícios do INSS pagos a aposentados e pensionistas, 20 decisões do Supremo Tribunal Federal desobrigaram o comparecimento de convocados, segundo a Secretaria do Colegiado. Para ser aprovada, uma proposta de emenda à Constituição precisa do apoio de ao menos 3/5 dos integrantes de cada casa do Congresso Nacional, ou seja, de 49 senadores e 308 deputados federais em 2 turnos de votação. O Senado aprovou regras para a liberação de recursos para o enfrentamento de calamidade pública. O objetivo é diminuir a burocracia no socorro às populações atingidas. Repórter Pedro Pincer. O projeto cria medidas excepcionais para firmar parcerias entre governos e organizações da sociedade civil em caso de calamidade pública. A proposta reconhece que, em contextos emergenciais, as rotinas administrativas ordinárias, como a análise documental e a prestação de contas, podem impedir respostas rápidas às necessidades da população. A relatora, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, diz que o objetivo do projeto é impedir que a burocracia atrapalhe o socorro imediato à população. E a importância se dá exatamente pelas mudanças climáticas, não é? Pelo que a gente acompanha, infelizmente, com muita frequência, nas várias regiões do nosso país.
ele tem um elemento muito importante, que é a parceria com a sociedade civil. Acaba tendo um papel fundamental como um braço importante no enfrentamento dessas tragédias. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.